Olá pessoal do Cálculo 1, então vamos dar continuidade com a seção 2.6, que fala sobre limites no infinito e assíntotas horizontais. Vamos ver do que se trata aí com a definição 1. Seja f uma função definida em algum intervalo de a até infinito, no intervalo aberto de a até infinito, então o limite de f de x quando x tende a infinito é igual a L. Bom, aqui, olha, só para a gente falar aqui uma observação, a gente está com uma função definida no intervalo aqui de a até infinito, né? Então, a partir do a, mas aqui a gente está fazendo o limite quando x tende a infinito. Então, a gente está interessado com o x crescendo, indo para infinito. A gente não está interessado muito aqui nas proximidades do a. Então, isso aqui, ela ser definida no intervalo aberto aqui é uma mera formalidade, né? Porque ela tem que ser definida a partir de um certo ponto. Ok? Então, vamos lá, o que significa isso? Limite de f de x, quando x tende a infinito, é igual a L. Significa que os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L, tomando o x suficientemente grande. Bom, eu costumo também colocar essa expressão com o significado de que, à medida que o x cresce ilimitadamente, o valor f de x se aproxima de L. Então, é uma outra alternativa também para significar essa expressão aqui. Então, à medida que x cresce ilimitadamente, o valor f de x se aproxima de L. Ele pode aproximar de L por valores maiores do que L ou por valores menores do que L ou uma oscilação de valores. Então, vamos de novo, né, dar uma explicada nessa definição que o autor dá. Limite de f de x quando x tende a infinito igual a L significa que os valores de f de x, então esses valores de f de x, eles ficam arbitrariamente próximos de L. Ou seja, eu posso fazer com que o f de x fique mais próximo de L, tomando x suficientemente grande. Ou seja, à medida que eu cresço o x, o meu valor f de x ele fica arbitrariamente próximo de L. Ou, à medida que o x cresce ilimitadamente, o valor f de x se aproxima de L. Outra forma também. Aí temos essa anotação aqui, essa anotação que a gente vai usar, né? Que é a mesma dessa aqui. A gente vai usar essa anotação aqui, mas tem essas outras notações também. Limite de f de x quando x tende a infinito igual a L, ou essa anotação aqui, f de x tende a L quando x tende a infinito. Lembrando aqui que o símbolo infinito não representa um número. Então, isso aqui, o infinito não é um número. Todavia, frequentemente, a expressão limite de f de x quando x tende a infinito igual a L é lida como sendo, né, o limite de f de x quando x tende a infinito é L. Ou o limite de f de x quando x cresce ilimitadamente é L. Essa aqui, né, seria uma maneira mais correta. Mas as três aí são usadas. Ok? Então, apesar que quando a gente fala que o limite tende ao infinito, não significa que a gente está considerando o infinito um número. X tende ao infinito é para dizer que o x cresce ilimitadamente, ele não para de crescer. Ok? Então vamos lá a um significado aqui geométrico. Aqui é uma situação de um gráfico, né? À medida que o x, eu estou com o x aqui, o f aplicado em x está aqui. À medida que eu faço o x crescer, o valor aqui
vai aproximar desse valor aqui, L. Então, quanto mais o x cresce, mais o valor f de x se aproxima de L. Então, aqui nós temos uma situação de limite de f de x, quando x tende a infinito, ser igual a L. Aqui no caso aqui, está aproximando de L por valores menores do que L, que o f de x está sempre menor do que L aqui. Outra situação gráfica é essa aqui. O valor L está aqui, a altura L, então vamos pegar um x aqui. No gráfico da f de x vai corresponder a essa altura aqui. Então, esse aqui é meu f de x. À medida que eu faço o x crescer ilimitadamente, esse pontinho aqui, né, essa curva aqui vai assintotar essa reta, vai aproximar da reta, e esse valor aqui vai aproximar do valor L. Então, aqui nós temos uma situação de limite de f de x, quando x tende a infinito, ser igual a L. Mas não precisa ser aqui, né? Voltando aqui nós temos que o valor f de x se aproxima de f de x por valores maiores, né, do que L, mas não precisa ser nem por valores maiores e nem necessariamente sempre por valores menores. Podemos ter aí a função oscilando entre valores maiores e menores, mas sempre aproximando de L cada vez mais. Então, à medida que eu pego um x aqui, eu vou ter aqui um valor f de x próximo de L, e se eu faço o x aqui tender a infinito, ou crescer ilimitadamente, essa oscilação vai diminuindo, vai sempre aproximando de L. Ok? Então, aqui nós temos também, né, um caso gráfico de limite de f de x, quando x tende a infinito, ser igual a L. Então, vamos para a definição 2, que é o caso do x tender a menos infinito, para o lado esquerdo. Então, seja f uma função definida em algum intervalo de menos infinito a a, então aqui nós temos a situação, a função está definida aqui no intervalo de menos infinito a a, estou com um x aqui em algum ponto do intervalo e fazendo ele decrescer ilimitadamente aqui para a esquerda, ou seja, estou fazendo ele diminuir ilimitadamente ou tendendo a ele a menos infinito. Então, limite de f de x, quando x tende a menos infinito é igual a L, significa que os valores f de x, eles podem ficar arbitrariamente próximos de L, tomando-se x suficientemente grande em valor absoluto ou negativo. Em outras palavras, né, se eu fizer o x decrescer ilimitadamente, o valor f de x ele se aproxima de L. Novamente, né, o símbolo menos infinito, esse símbolo aqui, né, ele não representa o número. Todavia, né, a expressão limite de f de x quando x tende a menos infinito igual a L é frequentemente lida como o limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a L, como se o menos infinito aqui simbolizasse o número, né? Mas não é, né? Essa expressão aqui, né, x tende a menos infinito, significa que o x está decrescendo limitadamente, ele não para de decrescer. E se, quando isso acontecer, o f de x se aproximar cada vez mais de L, eu tenho uma situação de limite de f de x quando x tende a menos infinito igual a L. Então, vamos lá ver as explicações gráficas aqui, né? Aqui eu tenho, se eu pego um x aqui e faço ele decrescer, ou seja, faço ele tender para a esquerda aqui limitadamente, se o f de x aqui, o valor f de x aqui, se aproximar do valor L, tanto por valores maiores do que L, quanto por valores menores do que L, ou seja, se eu estou com um x aqui meu f de x, faço o x tender a menos infinito, ou seja, decrescer ilimitadamente, e o valor f de x aproximando de L, nós temos uma situação aqui de limite de f de x, quando x tende a menos infinito, igual a L. Essa reta L aí, quando isso acontece, quando o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, igual a L, ou
limite de f de x, quando x tende a menos infinito, é igual a L. Quando essas duas coisas acontecem, essa reta y igual a L, né, que é a reta horizontal, ela é chamada de assíntota horizontal da curva y igual a f de x. Ou seja, essa reta aqui é uma assíntota, essa aqui é a reta y igual a L, né? Nesse caso aqui é uma assíntota horizontal, porque quando eu faço o x crescer limitadamente, esse ponto aqui vai assintotar a reta, né? Vai aproximar da reta cada vez mais, sem necessariamente tocar a reta. É o mesmo caso aqui, né? É o mesmo caso aqui, né? Vai aproximando da reta, vai assintotando a reta. É o mesmo caso aqui e é o mesmo caso aqui. Então, essa reta y igual a L. Quando acontece isso, é quando o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, ou o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, for igual a L, a reta ela é chamada de assíntota horizontal. Então, vamos lá, primeiro exemplo aí. Encontrar os limites infinitos, limites infinitos, limites no infinito e as assíntotas, tanto horizontal como vertical, para a função cujo gráfico está aí na figura 5. Então, aqui, por exemplo, olha, quando eu faço o x tender a esse valor aqui, esse valor aqui é o menos 1, aqui o menos 1. Quando eu faço o x tender a menos 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, a reta aqui, o gráfico, né, vai assintotar a reta x igual a menos 1, ou seja, o limite de f de x quando x tende a menos 1 é infinito. Aqui então temos um caso de limite no infinito. Limites infinitos é quando eu faço x tender a menos infinito ou mais infinito. Quando eu faço x tender a menos infinito, eu estou aqui nessa situação aqui, né? O x está aproximando, o valor f de x está aproximando da reta aqui, dessa altura é y igual a 2. Então, a assíntota horizontal aqui, pelo lado esquerdo, é y igual a 2. Aqui no 2, né, tem uma situação, quando eu faço o x aproximar de 2 pela esquerda, o gráfico está assintotando aqui para baixo, né, a reta x igual a 2, ou seja, o limite de f de x, quando x tende a menos 2, está dando menos infinito, menos 2, né, não menos 2, tende a 2 pela esquerda, está dando menos infinito. Aqui, quando eu faço o x tender a 2 pelo lado direito, está dando mais infinito. E se eu faço o x tender a infinito, o gráfico está aproximando dessa reta aqui, que tem altura 4. Né? Então, vamos diminuir isso aqui para a gente escrever. Então, aqui eu tenho, né, o limite de f de x, quando x tende a, aqui é o menos 1, quando x tende a menos 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, né, a f de x dá infinito. Então, aqui eu estou tendo uma situação de limite no infinito. Bom, isso aqui implica, né, que a reta x igual a menos 1 é uma assíntota. Uma assíntota. Assíntota. Mas que assíntota que ela é? É uma assíntota vertical, né? Ela está vertical. É uma assíntota vertical. Aqui no 2, né, que é outra situação aqui de limite infinito, limite no infinito, temos aqui o limite de f de x quando o x tende a 2 pela esquerda, aqui, né, pela esquerda, está decrescendo limitadamente o gráfico, então isso aqui está dando menos infinito. Então, a reta x igual a 2 é também uma assíntota vertical. Né? Analogamente, se eu faço o limite de f de x quando x tende a menos 2 pela direita, aqui, né? Se eu faço x tender a menos 2, não, a 2, x tende a 2 pela direita, estou na situação aqui,
o valor da função está crescendo ilimitadamente, isso aqui está indo para mais infinito. Então, também, né, nesse caso aqui, a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical. Já era uma assíntota vertical, né, então não mudou nada. Agora, quando eu faço o limite, de f de x, quando x tende a menos infinito, isso aqui, quando tende a menos infinito, o gráfico aqui está mostrando que a função está tendendo para esse valor aqui, que é 2. Então, é igual a 2. Isso aqui implica que a reta y igual a 2 é uma assíntota. Assíntota. O que a assíntota quer? A reta é horizontal, então é uma assíntota horizontal. Agora, quando eu faço o limite de f de x, quando x tende a mais infinito, isso aqui, o gráfico está assintotando essa reta aqui, né? Essa reta aqui tem altura, é uma reta horizontal, né? Tem altura 4. Então, o limite está 4. Isso implica que a reta aqui, né? Y igual a 4, é uma assíntota horizontal. Ok? Então, vamos para o teorema 5. Se R é positivo, for um número racional, então o limite de 1 sobre raiz de x elevado a r, quando x tende a infinito, é igual a zero. Bom, se o r for positivo, por outro lado, for um número racional, tal que x elevado a r seja definida para todo x, então o limite de 1 sobre x elevado a r é igual a zero quando x tende a infinito. Bom, vamos pegar um exemplo aqui. O x é um número racional. Um número racional é um número da forma p sobre q, onde o p e q, né, são números inteiros, o q é diferente de zero. Então, por exemplo, qual seria... vamos pegar exemplos de R aqui, né? Números positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, os números inteiros, né? Então, quando eu tenho aqui uma situação x elevado a 1, faço x tender a infinito, então esse quociente aqui está diminuindo, porque o numerador está fixo e esse aqui está crescendo, então o quociente está diminuindo. Então, isso aqui vai para zero quando x está indo para mais infinito. Se eu aumento aqui, né, 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao cubo, também é a mesma coisa, né? Agora vamos ver, por exemplo, quando eu tenho uma situação de raiz. 1 sobre, por exemplo, raiz cúbica de x. É uma situação onde o x, o r aqui é um número racional, né? 1 sobre 3. Raiz cúbica de x também, ó. Ou seja, raiz enésima de x, quando eu faço x ir para infinito, isso aqui vai para mais infinito. Ó, se o x tende a mais infinito, isso aqui cresce. Então, se cresce, esse denominador aqui cresce, então esse quociente aqui ele diminui. Como é um número sempre positivo, está diminuindo, isso aqui vai para zero. Quando eu faço x tender a mais infinito. Então, quando o número r é da forma, quando r aqui é da forma p sobre q, eu tenho uma situação aqui de 1 sobre x elevado a r como sendo 1 sobre raiz, aqui, né, quésima de x elevado a p. Aqui, analogamente, né, quando eu faço x tender a infinito, esse número de baixo aqui vai crescer. Então, esse quociente aqui vai para zero. Porque à medida que o denominador cresce,
e o de baixo e o de cima fica constante, né? Então esse quociente diminui, isso aqui quando x tende a mais infinito. Ok? Bom, quando a situação aqui, ó, quando aqui seja um número, ó, seja R positivo, um número racional, e aqui é o mesmo enunciado, né? Seja R positivo, um número racional, não tem muita diferença, né? Aqui não, porque eu estou fazendo o limite aqui quando x tender a menos infinito. Quando eu faço x tender a menos infinito, então eu estou com x negativo, né? Então, se a 1 sobre raiz QEsma de x elevado a p, raiz QEsma aqui, de x elevado a p, fizer sentido para números negativos, então esse quociente aqui, quando eu faço x tender a infinito, ele vai para menos infinito. Então, ó, à medida que eu faço o 1, o x aqui tender a menos infinito, o raiz de q x elevado a p, se o p for par, se o p for um número par, x tende a infinito, esse aqui vai para mais infinito. Se o q for ímpar, e isso aqui fizer sentido, né? Ou seja, o q também for ímpar, então isso aqui vai para menos infinito. De qualquer forma, o quociente aqui em valor absoluto está indo para zero, né? Só que aqui por valores negativos, ele vai para zero. Então, por exemplo, vamos pegar aqui raiz cúbica, 1 sobre x elevado a 1/3, que é 1 sobre raiz cúbica de x. Bom, isso aqui faz sentido para x negativo, né? Quando x é negativo, esse raiz cúbica de x aqui é negativo. O raiz cúbica de x, quando x tende a menos infinito, vai para menos infinito. Então, isso aqui vai para zero por valores negativos. Então, se eu estou com uma situação aqui, por exemplo, assim, 1 sobre x elevado a, vamos colocar aqui, 5 sobre 7. Isso aqui é 1 sobre raiz a sétima, né, de x elevado a quinta. Bom, raiz a sétima, eu posso ter aqui no seu domínio números negativos. X a quinta, quando x é negativo. Então, esse valor aqui é negativo, ele vai para zero por valores negativos. Então, vai para zero por valores negativos. Por outro lado, você tem aqui 1 sobre x elevado, vamos pegar aqui 6 a nona. Então, isso aqui fica 1 sobre 6, né? Raiz nona de x elevado a 6. Quando o x é negativo, esse número aqui é sempre positivo. Então, está bem definido, né? Na verdade, quando essa potência aqui, né, esse P aqui for positivo, for par, aliás, não importa aqui, né, se o Q é negativo ou positivo, porque isso aqui vai estar sempre bem definido. Quando eu faço o x crescer para mais infinito, isso aqui vai para zero. Ok? Então, vamos apagar isso aqui para a gente continuar, então. Então, voltando ao teorema, no enunciado do teorema, se o R é positivo, for um número racional, então quando eu faço o x tender a mais infinito, o 1 sobre x elevado a r é igual a zero. E se o x elevado a r estiver definida para todo x, né, quando x é negativo, o limite de 1 sobre x elevado a r quando x for menos infinito, isso aqui é igual a zero. Vamos ver com um exemplo aqui. Bom, vou fazer aqui do meu jeito, né? E depois mostrar aqui como que o livro fez. Aqui, eu posso, por exemplo, colocar o x aqui, vamos então ao enunciado, né? Calcular o limite do quociente 3x ao quadrado menos x menos 2, dividido por 5x ao quadrado mais 4x mais 1, quando o x tende a mais infinito. Então, quando o x tende a mais infinito, o x ao quadrado vai para o mais infinito, o menos x vai para o mais infinito, para menos infinito. Então, tem uma indeterminação aqui de infinito menos infinito em cima. E outra indeterminação, porque aqui vai para mais infinito, isso aqui vai para mais infinito. Então, mais infinito com mais infinito dá mais infinito. Então, tem uma indeterminação do tipo
Infinito menos infinito dividido por infinito. Então, não dá para saber para onde vai isso aqui. E dependendo da situação, isso aqui pode ir para um valor, pode ir para mais infinito, pode ir para menos infinito e pode ir para zero. Então, de fato, é indeterminado. Então, vamos pegar isso aqui, ó, 3x ao quadrado menos x menos 2 e colocar aqui o x ao quadrado em evidência. Quando eu coloco o x ao quadrado em evidência, pego a potência maior aqui do polinômio e coloco em evidência. Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar menos x dividido por x ao quadrado, e aqui vai ficar menos 2 dividido por x ao quadrado. Vamos simplificar isso aqui, vai ficar x ao quadrado vezes 3 menos 1 sobre x, menos 2 sobre x ao quadrado. Agora vamos pegar o 5x ao quadrado mais 4x mais 1. Então, 5x ao quadrado mais 4x mais 1. Vamos colocar aqui o x ao quadrado em evidência. Vai ficar 5, aqui, né? Mais 4x dividido por x ao quadrado, que quando eu multiplico aqui vai ficar só 4x, mais 1 sobre x ao quadrado. Vamos simplificar isso aqui, né? Vamos simplificar aqui. Então vai ficar x ao quadrado, que multiplica 5, mais 4, x dividido por x ao quadrado dá x, então é 4 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Agora vamos dividir, né, esse aqui por esse aqui. Então, 3x ao quadrado menos x menos 2, dividido por 5x ao quadrado mais 4x mais 1, isso aqui é igual, o de cima é x ao quadrado, que multiplica 3 menos 1 sobre x menos 2 sobre x ao quadrado, e o de baixo é x ao quadrado, que multiplica 5 mais 4 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Então, tem um x ao quadrado aqui, tem um x ao quadrado aqui. Olha, o x está indo para mais infinito, né? Então ele é muito grande. Aqui eu não estou fazendo o limite ainda, né? Mas só para dizer aqui, ó, eu vou trabalhar com x grande. Não vou trabalhar com x próximo de zero. Né? Então, eu posso cancelar esse x ao quadrado com x ao quadrado. Então, isso aqui fica 3 menos 1 sobre x ao quadrado, menos 2 sobre x ao quadrado, dividido por 5 mais 4 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Então, isso aqui para x diferente de zero. Agora, quando eu faço o limite aqui, ó, limite de 3x ao quadrado menos x menos 2, dividido por 5x ao quadrado mais 4x mais 1, quando x tende a infinito, isso aqui vai ser o limite desse quociente aqui. Ó. Limite, quando x tende a mais infinito, de 3 menos 1 sobre x ao quadrado, menos 2 sobre x ao quadrado, dividido por 5 menos mais 4 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Bom, vamos observar o seguinte, ó. O valor, o número 1 sobre x elevado a e, no teorema 5 anterior, né, ele vai para zero quando x vai para infinito. E o r é um racional, né, ou inteiro, tudo faz. Então, vamos usar isso aqui. Ó. Olha, o menos 1 sobre x ao quadrado vai para zero, o 2 sobre x ao quadrado vai para zero, o 4 sobre x vai para zero e o 1 sobre x ao quadrado vai para zero. 4 sobre x vai para zero e 1 sobre x ao quadrado vai para zero. Então, essa parte aqui vai para zero, essa parte aqui vai para zero, essa vai para zero, essa vai para zero. Esse aqui é constante, então vai para 3, esse aqui é constante, vai para 5. Então, o limite aqui, posso resolver ele, dá 3 sobre 5. Ok? E aí eu resolvo esse exercício dessa forma. Agora vamos verificar aí como que o autor resolveu.
Então, eu quero calcular esse limite aí. Então, vamos lá. Limite de 3x ao quadrado menos x menos 2 dividido por 5x ao quadrado mais 4x mais 1. Dividiu por x ao quadrado, né? Aqui ele fez uma... dividiu e multiplicou por x ao quadrado. Então, ele pegou isso aqui, multiplicou e dividiu x ao quadrado por x ao quadrado. Usou isso aqui ali e usou isso aqui aqui. Então, ele está fazendo algo assim. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, dividido por C por D. Então, A dividido por B, dividido por C dividido por D. Isso aqui é A dividido por B, vezes D dividido por C. Olha aqui, ó. O A é esse, né? Esse aqui é o A. O C é esse. Ó, o B é igual a D. Ó, o B é igual a D, eu posso cancelar. Então fica A sobre C. A sobre C. Ok? Então, continuando, eu tenho então aqui, ó, que é divido 3x ao quadrado por x ao quadrado, né, dá 3, menos x por x ao quadrado dá menos 1 sobre x, e o menos 2 por x ao quadrado dá menos 2 sobre x ao quadrado. E aqui embaixo, 5x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 5, 4x dividido por x dá 4 sobre x, e 1 sobre x ao quadrado. Agora eu aplico o limite, né? Aplico o limite de cima existe, né? Dá 3, o limite de baixo existe, dá 3, então eu posso fazer o limite do quociente como sendo o quociente dos limites. Uso o teorema 3 aqui, teorema 5, né? Para isso aqui para zero, isso aqui para zero, 4 sobre x é para zero, e chegar no 3 sobre 5. Ok? Então vamos lá, aqui, né? Determinar as assíntotas horizontais e verticais aqui do gráfico da função. Bom, eu preciso fazer horizontais e verticais, né? Então aqui, horizontal é quando eu tenho aqui o limite de f de x quando x tende a mais infinito, ou o limite de f de x quando x tende a menos infinito, indo para um valor. Esse aqui indo para um valor L1, esse aqui indo para um valor L2. Então, y igual a L1 aqui no caso, né, seria um assento da horizontal. Y igual a L2, aqui nesse caso aqui, né, seria uma outra assíntota horizontal. E se o limite de f de x, quando x tende a A for para mais infinito, então aqui o x igual a A é uma assíntota vertical. Então vamos estudar esse caso aqui. Então vamos lá, o limite, quando eu faço x tender a infinito, eu posso colocar o x ao quadrado da evidência aqui na raiz. Né? Ó, coloco o x ao quadrado da evidência, tiro para fora. O que ele fez aqui? Vamos colocar aqui, ó, raiz de 2x ao quadrado mais 1. Colocou o x ao quadrado em evidência. Ficou 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Tirou, usou aqui a propriedade raiz de x ao quadrado vezes 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz de x ao quadrado vezes raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado está módulo de x, vezes raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Módulo de x, ele é positivo quando x é positivo. Mas como eu estou fazendo aqui o x ir para mais infinito, então o x é positivo. Então isso aqui dá x. X raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado. O de baixo, se eu colocar aqui o x em evidência, vai ficar 3 menos 5 sobre x. Então esse x aqui vai cancelar com esse. Vai cancelar com esse, vai ficar só em cima raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado e embaixo 3 menos 5 sobre x ao quadrado. Ok? Então, aplicando o limite aqui, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, então fica raiz de 2 sobre 3. Ok, agora vamos para... portanto, esquecemos aqui, né, de falar. Então,
se o limite disso aqui, quando x tende a mais infinito, dá raiz de 2 sobre 3, então a reta y igual a raiz de 2 sobre 3 é uma assíntota horizontal do gráfico de f. Agora vamos fazer o limite da função quando x tende a menos infinito. Mesma coisa, né? Olha, aqui, por que deu menos? Porque aqui, ó, quando eu faço... quando eu coloco x ao quadrado em evidência aqui, raiz de 2x ao quadrado mais 1, coloco x ao quadrado em evidência aqui, vai ficar 2 mais 1 sobre x ao quadrado, fica raiz de x ao quadrado vezes raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado é módulo de x, vezes 2 mais 1 sobre x ao quadrado. O módulo de x retorna menos x quando o x é negativo. Quando eu estou fazendo aqui o x para menos infinito, então o x é negativo. Então isso aqui é menos x vezes raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado. E embaixo, colocando o x em evidência aqui, vai ficar 3 menos 5 sobre x. Então, esse aqui dividido por esse vai cancelar o x, vai ficar menos. Ok? Então, continuando, né? Isso aqui, quando eu faço o limite tendendo a menos infinito, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Então, o resultado aqui fica menos raiz de 2 sobre 3. Então, a reta y igual a menos raiz de 2 sobre 3 é também, né, uma assíntota horizontal. Agora vamos para as assíntotas verticais. Eu sei que o 3x menos 5 zera no ponto x igual a 5 sobre 3. Então, se eu fizer o x tender... Olha, então vamos lá. Estou aqui no x 5 sobre 3. Se eu faço o x tender pela direita, aqui, que é o caso aqui, né? Então, o x é maior do que 5 sobre 3. Multiplico 3 aqui, então 3x é maior do que 5. Passo 5 para cá, então 3x menos 5 é maior que 0. Então, quando o x está à direita de 5 sobre 3, o 3x menos 5 vai para 0 por valores positivos. E esse aqui vai para a raiz de 5 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Ó, fica raiz de 2 vezes 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. Mais 1. Esse valor aqui dá um número positivo, né? Então, isso aqui está indo para zero por valores positivos, esse aqui está indo para esse valor positivo, então isso aqui vai explodir para mais infinito. Então, o limite de raiz de x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5, quando x tende a 5 sobre 3 pelo lado direito, é mais infinito. Por outro lado, dá negativo, né? O 3x menos 5 dá negativo, então o limite de raiz de 2x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5, quando x tende a 5 terços pelo lado esquerdo, dá menos infinito. Então, as assíntotas verticais, a assíntota vertical é x igual a 5 sobre 3, né? Porque tanto pela direita quanto pela esquerda, né, o gráfico está aproximando dessa reta 5 sobre 3, x igual a 5 sobre 3. Então, vamos lá ao gráfico da função. Olha, o gráfico da função raiz de 2x ao quadrado mais 1 dividido por 3x menos 5 é esse aqui. Então, aqui eu tenho a reta y igual a menos raiz de 2 sobre 3, que é uma assíntota horizontal. A reta y igual a raiz de 2 sobre 3, que é outra assíntota horizontal. A reta vertical x igual a 5 sobre 3, a reta que é a assíntota vertical. Ok? Então vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua.